Eita, papai! Tamo no aquecimento, galera! Grande momento! Linha Gen Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? James Gunn castigando um pouquinho a ansiedade da gente em doses homeopáticas. Primeiro, um pôster, depois o pôster animado com trilha sonora, depois uma outra arte avisando que o trailer vem quinta-feira, e hoje, na quarta-feira, um fragmento deste trailer, um teaser do Superman, já trazendo uma representação grandiosa do que a gente espera deste super-herói. E também deu uma declaração, falou muitas coisas sobre o que a gente pode esperar. Eu, particularmente, vi muito carinho, muita atenção, muito respeito nas palavras de James Gunn. Então, neste vídeo aqui, a gente vai falar sobre este teaser e vamos falar sobre as palavras, as declarações de James Gunn. Lembrando que amanhã sai o trailer às 11 horas da manhã e às 19 horas, eu, o André e o Giga estaremos no Linhagem Cast conversando tudo. Vamos repercutir sobre o trailer, vamos falar sobre toda essa emoção que nós estamos vivendo em ter de volta um dos maiores heróis da história dos quadrinhos. Gostei muito do teaser. Gostei bastante do Rodrigo Teaser. Au! Gostei muito do teaser. Dá um impacto messiânico, né? Com a música, com a trilha bonita. E todo mundo olhando pra cima, confuso, em ver o Superman. É claro que a gente vê a repercussão automaticamente nas redes sociais. Eu gosto muito de acompanhar essa parte. Tem comentários que eu acho maravilhosos. A pessoa comentou assim: por que as pessoas estão assustadas vendo o Superman? Assustar. Eles não conhecem o Superman, né? Eu acredito que vai mostrar a aparição dele, primeira aparição, mas eu gostei bastante, assim, do que o James Gunn meio que tentou incorporar nesse teaser. A gente vê um negócio, como se as pessoas estivessem presenciando um milagre, com a trilha, né? Todo mundo assustado. Gostei bastante. Tem uma prévia bem rápida dele voando, né? Mas, por enquanto, estou gostando. Estou ansioso para amanhã, para vermos o trailer. E o James Gunn entrega mais uma referência do Superman do Christopher Reeve. Você sabe que referência é essa? Marca a minutagem e coloca aí o que você acha, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas é mais um apontamento do James Gunn de que ele está, sim, usando o Superman do Christopher Reeve como uma base. Afinal, o primeiro sucesso, o primeiro Superman do cinema, o inesquecível Christopher Reeve, que teve uma grande homenagem aqui também nos cinemas com o seu documentário. Vamos trocar uma ideia no vídeo de hoje, mas antes se inscreve aqui no canal, dê seu like, ative o seu sininho e dê um pulo na loja da Linhagem. De repente, várias camisetas do Superman começaram a ser vendidas. Incrivelmente, é o fenômeno do Homem de Aço. Você também pode ter a sua. Vai lá, lojadalinhagem.com.br, e também tem o livro Manual da Lacração, o link tá na descrição. Vamos lá, vamos começar falando do teaser, tá bom? A expectativa para o primeiro trailer do Superman é alta. Provavelmente não tinha uma expectativa tão grande para o trailer para um trailer desde Vingadores. Não seria pouco dizer que este trailer provavelmente vai parar a internet amanhã. Para ajudar o hype, o ator David Corenswet, o Superman, divulgou um teaser do trailer. Nesse teaser podemos ver um take. Agora é o seguinte, vamos lá. Na matéria aqui, ele colocou a expectativa do trailer dos Vingadores, mas eu coloco o do Homem-Aranha 3, tá? A expectativa também pro lançamento do trailer do Homem-Aranha 3, né? O No Way Home foi gigantesca, tá? Eu lembro que saiu à noite e tal.
Mas eu coloco aqui essa expectativa pro trailer do Superman entre as maiores desde a história da linhagem geek, tá? Vamos lá, o primeiro take é o Planeta Diário, tá? Que tá lindo, tá? Eu achei lindo esse Planeta Diário, globo dourado, muita atenção do James Gunn. E aí, na sequência, você tem aí a Lois na frente e vários funcionários do Planeta Diário. Parece que eles estão olhando para uma televisão. Sim, os jornalistas. Os jornalistas, tal, né? Olhando para uma televisão. E depois você tem vários takes de pessoas de diversos locais olhando para o céu. E aí você tem um outro take do Superman voando. Mas muito rápido. Né, com a câmera perseguidora em cima das costas. Mas o quê? Valorizando o símbolo amarelo na capa. Isso é uma coisa interessante. É o super-homem da era clássica. O James Gunn tá bebendo bastante da fonte do Superman clássico, que foi o que ele sempre falou, né? A minha intenção é trazer a vibração do Superman clássico. É legal as pessoas, né, olhando o Superman. Nós temos o pessoal do Planeta Diário, né, que se fosse aqui no Brasil iam querer regular o Superman, provavelmente, né, se aparecesse algum ET que é o Superman, mas assim, é bem poético. O James Gunn tá fazendo, ele tá prometendo algo bem poético. Sim. Né? Bastante poesia, bastante expectativa ao ver o Superman, que é uma coisa simples se você for avaliar na história do Superman, né? As pessoas olhando, mas é aquilo que a gente fala do arroz e feijão bem feitos. Tem arroz e feijão e uma mistura. Lembra quando você perguntava pra sua mãe, o que tem pra comer? Lá do quarto, gritando. E a sua mãe fala, arroz e feijão uma mistura. Só que pode ser simples, mas o tempero dá todo o caldo, todo o sabor. E aqui o James Gunn fez um arroz e feijão teaser, né? Eu acredito que no trailer ele vai entregar muito mais coisa. Obviamente. Porque a gente tem um monte de personagem aqui já com poderes, não é só o Superman. Então aqui nesse teaser é um arroz e feijão, bife, cebola e batata frita no melhor tempero que tem. E isso é a essência do Superman. Isso aqui é o Superman, pô. Agora, pô, esse teaser eu fiquei contente. Fazia tempo que eu não ficava contente em assistir um trailer, um teaser. Claro, vamos ver o trailer amanhã. Mas eu fiquei feliz com isso aqui. E no teaser vem carregado novamente com a trilha. Esse ponto da reação das pessoas é o que eu destaco constantemente em animes, que é o quê? Plateia. A reação. Qual seria a sua reação se você visse um ser humano, aparência de ser humano, voando na tua frente? Né? Eu acho que você não aceitaria isso de uma forma comum, normal. Então aqui, pelo que parece, você tem inúmeros tipos de reação, mas talvez não seja reação somente para Superman, tá? Você pode ter essas reações podem ser para diversas aparições. Porque o próprio James Gunn já declarou que o Superman já existe neste universo. Porém, pode ser a sua primeira aparição como Superman. Sim. Entendeu? Mas eu acho que essas reações não são somente pro Superman. Pode ser pro vilão, pode ser pra engenheira. Perfeito. Pode ser pro Lanterna Verde, pode ser pra um outro herói. Pode Brainiac, um metalo, pode ser, vilão. Pode ser inúmeras. Pode ser uma casa caindo, um avião caindo. Exato. Pode ser também pro Superman. Né? Só que aí você traz... eu já vou falar da referência, que essa aqui pra mim... James Gunn, hein? Tá brincando, né? Ó, o voo pro céu do Superman, você percebe quando o Superman, ele aciona meio que o turbo na velocidade dele, no Henry Cavill, eles conseguiram retratar isso muito bem, né? Por exemplo, quando o Superman do Henry Cavill tá aprendendo a voar e ele dá meio que um impulso, né? E ele vai. Ou então, quando ele vai dar mais... Que ele quer mais velocidade, né? O Zack Snyder consegue retratar isso muito bem, né?
o James Gunn aqui, ele tá usando uma outra forma de mostrar este turbo do Superman, este torque, usando o artifício do torque dos caças de Top Gun Maverick. Pra mim isso ficou muito claro e a gente vai perceber mais isso. Agora, quando eu falei pra vocês da referência, não sei se vocês pegaram, se vocês colocaram nos comentários, mas as letras, a tipologia que o James Gunn está usando para apresentar Tomorrow, Look Up, aí From James Gunn, é uma tipologia similar à tipologia do Superman do Christopher Reeve da abertura, quando apresenta o casting, quando apresenta a direção, quando apresenta os atores. É o fundo preto de galáxia, com uma tipologia bem parecida, só que aqui você tem a letra, ela é mais preenchida. A do Superman do Christopher Reeve, ela é só o contorno, a letra, e ela é vazada. 78. Lá de 78. Gui, coloca uma do lado da outra pra vocês verem. O fundo é o mesmo. A paleta de cor é praticamente a mesma. Então o James Gunn, ele está usando inúmeras referências do Superman do Christopher Reeve. E assim, pra mim, super acertado. Mais uma vez ele mostrando, se ele começar o filme com a trilha sonora e apresentando o casting da mesma forma, eu acho que ele vai fazer isso, tá? A gente já deu essa ideia pra ele. Já deu essa ideia pra ele porque o ideal era você começar... Como a gente vai ter o Planeta Diário com bastante foco, você começa com essa trilha e o Superman, ou uma trilha mais, né, como é o Superman em ação, você coloca o Superman salvando, né, muitas coisas, desde meio ambiente, meteoro, avião, tudo mais. Um clipe, Rock 3, um clipe, e aí você vai saindo desse clipe e entra numa matéria do Superman, não é? Você apresentando o Superman... de uma maneira jornalística, como os jornais fazem. Um clipe, aí vai como se tivesse todo mundo assistindo, uma apresentação para o mundo do que é o Superman. Isso se o James Gunn quiser começar com ele já existindo, já no começo do filme, já existindo. Então isso é interessante. E você tem o artifício da internet, que eu acho que ele vai usar bem, que você pode ver que muitas pessoas que estão ali... assustadas, né, ou impressionadas, porque como o Gabriel falou, pode ser vilão, pode ser qualquer outro herói, pode ser todo mundo. Eu acho que o James Gunn vai usar muito as redes sociais. E seria um grande acerto dele, pessoas filmando, pessoas gravando, porque tem ali pessoas apontando. Isso é outro ponto positivo. Mas eu tô começando a criar expectativa nisso aí. Agora vamos a algumas declarações do James Gunn, tá? Primeiro, ele fala o seguinte: Superman começará no meio da ação. Legal. Superman já existe. Lois e Clark já se conhecem. Lex odeia o Superman desde o início, embora eles não se conheçam pessoalmente. Tá? Isso aqui é um ponto legal, tá bom? Não vai ter, talvez ele possa até em flashbacks apresentar um desenvolvimento, né? Uma origem, mas talvez em flashbacks ou até em outro filme. Ou pode ser igual o Tom Holland, não mostra origem nenhuma, já começa assim. Exato. O Tom Holland, até hoje a gente não viu o Tio Ben do Tom Holland, não viu ele ser picado pela aranha. É verdade. Porque você já tem outros Homens-Aranhas recentes. Tem o Superman recente, que é o Henry Cavill, né? Então talvez o James Gunn vá por essa. Vamos fazer igual o Tom Holland, já existe, todo mundo já se conhece. É isso aí. Vamos a partir daqui. Ó, outra declaração bem legal, ele abre aspas aqui quando ele tava no set. Eu estou miserável, realmente miserável, mas na esperança de que é pelo bem maior. James Gunn se referia à pressão que estava sofrendo e como estava se sentindo sobrecarregado. Ele ainda acrescentou, aspas, muita coisa depende do Superman. Quero dizer, não vamos simplesmente continuar fazendo filmes a menos que Superman seja excelente. Isso é o que a gente sempre falou aqui. Sempre falamos James aqui. Gunn tá assistindo a linhagem Geek legendado, hein? Mas é incrível. A gente fala isso desde o primeiro vídeo. Superman é o primeiro pênalti. Superman é muito importante. Se esse Superman não for nota 7 pra cima, é um problema pra todo mundo. Pro James Gunn, pro diretor,
Pro diretor não, pro dono do estúdio, pra Warner, pra DC, pros fãs, pros profissionais, pra todo mundo. Esse filme tem que ser bom. Ele tem obrigação de ser bom, porque, pô, ele é o abre-alas. Ele indo muito bem, você já fica mais confortável, tipo, pô. Por isso também que eu acho que ele optou em colocar todos já se conhecendo. Legal. Porque você corta essa parte chata, sabe? Do prazer, tudo bem, eu sou o Clark. Não é que é chato, é que a gente já viu isso. A gente já viu bastante isso. Então, você largando um pouco mais na frente, você tem ali uma melhor condição. Então eu acho que isso foi uma escolha acertada. E ele deve continuar assim com os outros heróis também da DC. Acredito eu. Porque é claro que quando, por exemplo, você tem o Superman ou o Batman, você quer apresentar um herói aparecendo pra ter a visão do Superman e do Batman, é legal. Isso é legal. Mas a partir do momento que já existe um Superman e outros heróis, fica muito mais fácil pro James Gunn construir uma história pra esse filme. Bom, tem uma outra aspas, inclusive o James Gunn, ele mesmo fala, né, no Instagram dele. Sempre acreditei que o elenco é o mais importante e que desde que o ator seja o melhor ator possível para aquele papel, isso é mais importante do que um nome. Especialmente no mercado de hoje, que é como você vê as estrelas de cinema. Não são as mesmas que costumavam ser há 15 anos atrás. Você não pode lançar um filme de Melissa McCarthy e instantaneamente vai ganhar muito dinheiro. Lançar um filme de Adam Sandler e instantaneamente vai ganhar muito dinheiro. Não é mais assim. Então eu só queria ir para quem era o melhor Superman. Gunn continua. Muitas pessoas fizeram testes e o estranho é que eu estava tão loucamente nervoso sobre deixar o Superman pronto. No primeiro dia das audições chegando, eu tinha visto David Corenswet em Pearl. Então eu disse, coloque-o na audição. Então o primeiro dia chegou na fita de David e a fita de Rachel. E eu vi os dois e pensei, meu Deus, vamos ficar bem. Porque essas duas pessoas são incríveis. Havia outros atores realmente bons para ambos os papéis. Mas no final do dia, eram os dois como indivíduos. Então fizemos algo que eu não fiz com Guardiões, que é escalar os dois protagonistas juntos. E todos eles entraram e tivemos essa cena de 15 minutos em que eles têm que atuar juntos e conversar e discutir e apenas se comunicar. E eu misturei e combinei todos os casais diferentes e foi mágica simples quando os dois apareceram. Eu tenho que dizer, é um dos meus maiores momentos na produção cinematográfica. Fecha marcado. aspas para James Gunn. Vai ficar marcado, como eu disse, esse projeto do James Gunn é o que vai definir o resto da carreira dele. Ele pode ganhar 5 Oscars depois daqui? Pode. Mas sempre vão lembrar desse Superman. Sendo ele muito bom ou sendo ele muito ruim. James Gunn observa que parte do desafio de escalar o protagonista certo é que ele não estava simplesmente procurando um bom Superman ou um bom Clark Kent. Ele precisava de um ator que pudesse encontrar esse terreno sutil entre os dois e dar a vida a ele. Aspas para James Gunn. Não é só Clark, não é só Superman, é Clark e Superman. E as únicas pessoas que conhecem Clark e Superman são sua mãe e seu pai, e alguns outros que sabem quem ele é. E essas são coisas muito diferentes. As pessoas dizem todo tipo de coisa diferente. Dizem coisas como Clark é o verdadeiro, ou o Superman é o verdadeiro, e Clark é a identidade secreta. Mas eu não. E diz no meu roteiro na segunda página, eu não acredito em nenhuma dessas coisas. Eu não acho que ninguém conheça o Superman a menos que conheça os dois. E quando eles conhecem os dois, eles conhecem o cara de verdade. E isso significa que não há muitas pessoas, fecha aspas. O James Gunn, ele mostra nessa declaração o empenho dele, né? A gente sabe da pressão, realmente. Tem muita coisa nas mãos do James Gunn. Muita coisa mesmo. Quando eu falo muita coisa, é a DC. É a DC no cinema praticamente toda. Eu digo praticamente porque a gente tem também alguns
fora, né, desse projeto, como o próprio The Batman do Matt Reeves, do Robert Pattinson. Por enquanto, até então, esse é um universo fora do que o James Gunn tá construindo. Aqui eu considero até como um desabafo do James Gunn. E eu imagino que ele deva estar uma pilha esperando amanhã a reação do trailer, porque quando você trabalha com audiovisual, você nunca sabe qual vai ser a reação do público. Mesmo que você tenha, assim, eu estou fazendo esse vídeo para você ter essa reação. Mesmo quando você tem tudo muito definido, é imprevisível o resultado. A gente que trabalha com criação de conteúdo, a gente sabe disso. E mesmo o James Gunn, que ele dá uma declaração também, que ele fala que não adianta você colocar grandes nomes, isso não quer dizer que você vai ganhar mais dinheiro. Hoje não é mais assim. Realmente, hoje o produto tem que ser bom. A gente tá vendo aí o que aconteceu na fase 4 da Marvel. E fora as outras produções de grandes nomes da Disney, não funciona, você tem que fazer direito. Pelo menos ele tem essa consciência. Então eu acredito nessa consciência do James Gunn e espero vocês na nossa live de amanhã, eu, Gabriel e o Giga, falando do trailer do Superman, que obviamente vai parar a internet. Esse sim, para a internet, tá? Vai ser classe A, galera. Então é o seguinte, amanhã às 19 horas, eu, André e Giga, no Linhagem Cast, quebrando tudo, falando sobre Superman. Coloquem nos comentários a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.